Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Plantão Sem Neura. E aqui nós discutimos estratégias e condutas que você pode tomar no seu plantão diante de um doente grave. Eu sou Erley Bispo e o tema de hoje é variação da veia cava. Faço volume ou inicio droga vasoativa? Então, começando a falar sobre variação da veia cava, antes de mais nada, eu quero te falar um passo anterior. E o passo anterior é avaliação volêmica. Qual a importância de se estudar a avaliação volêmica? O que é avaliação volêmica? Então, primeiro, a avaliação volêmica é quando você vai checar o status volêmico do seu paciente. O que é isso? Basicamente, eu quero saber se a volemia dele, o quanto de líquido que ele tem no intravascular, se está depletado, ou seja, se tem pouco volume, se está normal, se ele é euvolêmico, ele era hipovolêmico, se ele tinha pouco volume, ele é euvolêmico, se ele está normal do ponto de vista do volume, ou ele pode ser hipervolêmico, ele tem muito volume no intravascular. Então, quando eu faço uma avaliação volêmica, eu quero saber exatamente se o paciente está hipovolêmico, euvolêmico, ou hipervolêmico. Então, esse é o racional de se realizar uma avaliação da volemia do paciente. E, quando a gente fala em avaliação volêmica, você precisa lembrar dessa fórmula. Eu sempre bato muito nessa fórmula. Todo doente grave, você precisa entender um único conceito: monitorização hemodinâmica. Hemodinâmica é a raiz, é a espinha dorsal que rege tudo que você precisa saber sobre um doente grave. E aqui, nada mais do que a fórmula, talvez a fórmula mãe, débito cardíaco. O débito cardíaco é a frequência cardíaca multiplicado pelo volume sistólico. Então, o débito que o coração está gerando é o volume que está sendo ejetado por aquele coração de acordo com a frequência que aquele coração está batendo. Ok, mas o que é o volume sistólico? Como eu já te falei, o volume que é ejetado do ventrículo. Mas o volume sistólico, ele depende de alguns fatores. Quais fatores são esses? Eu vou te mostrar aqui. O volume sistólico, ele depende, primeiro, da pré-carga. O que é a pré-carga? A pré-carga é exatamente a avaliação volêmica. É exatamente o quanto de volume está chegando no átrio direito, no ventrículo direito do seu paciente. Então, o quanto de volume influencia no volume que vai ser ejetado pelo ventrículo. Outra coisa que influencia, a contratilidade. A contratilidade do ventrículo do seu paciente influencia a força que o ventrículo vai ejetar o volume dentro dele. No caso, o volume sistólico. E mais um fator, o fator da pós-carga. A pós-carga, ela vai ser representada como a barreira, a resistência à ejeção do fluxo do coração. Ou seja, o ventrículo esquerdo, ele se enche durante a diástole, acontece a sístole e durante a sístole vai ser ejetado o volume. Esse volume vai passar pela válvula aórtica e vai encontrar uma resistência na aorta. A resistência que vai ser, no final das contas, a resistência vascular sistêmica representada ali durante todo o sistema do paciente. Então veja só, o volume sistólico depende de 3 fatores: pré-carga, contratilidade e pós-carga. E quando a gente fala sobre pré-carga, é exatamente aqui onde a gente vai fazer uma avaliação mais profunda para entender a volemia do paciente. Agora, quando eu falo de estudar sobre a pré-carga, de estudar sobre a volemia, isso aqui é um mundo muito grande, é um universo muito grande de conteúdo. E a gente pode passar horas e horas falando sobre isso. Mas nessa aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre um método de avaliação da volemia. E é o método da avaliação da veia cava inferior. Mais especificamente, da variação da veia cava. E para avaliar a veia cava, nós precisamos de um aparelho de ultrassom. Junto com o aparelho de ultrassom, nós conseguimos realizar um dos segmentos da avaliação volêmica do paciente, que é justamente acessar a veia cava inferior. Agora, ultrassom, uma coisa que eu preciso que você saiba, está cada vez mais presente no dia a dia do médico, seja do médico generalista, seja do médico especialista. E não é só o especialista em radiologia, não.
diversas outras especialidades estão também trazendo para si a avaliação com métodos complementares, por exemplo, a avaliação ultrassonográfica. Então eu quero te dizer, se você não sabe sobre ultrassom, olha só, você precisa aprender com urgência, porque senão você vai ficar desatualizado, você vai ficar para trás. Cada vez é necessário aprender mais sobre ultrassom. E por quê? Porque você precisa melhorar a assistência ao seu paciente. Você vai dar um plantão, você precisa tomar uma conduta. Hoje, plantões de emergência e plantões de UTI, a conduta é baseada também no ultrassom. Tem um termo chamado Point of Care, o POCUS. O ultrassom serve justamente para você definir uma conduta. Então, por isso, cada vez mais, o ultrassom estará presente na prática médica diária. E você precisa aprender a utilizá-lo a seu favor e também a favor do paciente. E aí você me pergunta, Erlen, entendi que a variação da veia cava pode ser um dos métodos utilizados para a gente avaliar a volemia do nosso doente. Mas existem outras variações? Existe sim. Existem tanto variações dinâmicas, que a gente pode avaliar a avaliação volêmica, existe também métodos estáticos, métodos que não variam. E uma dessas avaliações estáticas que você deve conhecer é a PVC, a pressão venosa central. Você pode utilizar essa pressão venosa central para tentar guiar a sua volemia. Embora a PVC ela tenha uma sensibilidade baixa, tenha uma especificidade baixa, ou seja, ela pode te deixar na mão. Você não deve confiar na PVC para guiar a volemia do seu doente. Do outro ponto de vista, existem métodos dinâmicos. Um desses métodos é a variação da veia cava. Nós temos também a variação da pressão de pulso, a variação da pressão sistólica do paciente, o raising legs, a elevação passiva dos membros inferiores. Existe uma gama de testes que você pode utilizar para acessar a volemia do seu paciente. E quando nós falamos em volemia, você precisa entender o conceito de Frank-Starling, das curvas de Frank-Starling, como funciona o mecanismo de Frank-Starling. E aqui eu quero te dizer uma coisa, o mecanismo de Frank-Starling, ele funciona dependente do volume sistólico. O volume sistólico está presente na curva de Frank-Starling e também a pré-carga. Então, para você avaliar a curva de Frank-Starling e entender o que é que está acontecendo, você tem que saber que ela depende desses dois parâmetros, volume sistólico e pré-carga. E a curva de Frank-Starling, ela vai fazer mais ou menos assim. E seguir aqui, a partir daqui ela segue quase que uma constante. O que quer dizer isso? Seguinte, a pré-carga é a quantidade de volume que está chegando no átrio direito e, consequentemente, no ventrículo direito. Ou seja, o que é a pré-carga? É o volume que chega no ventrículo. Ponto. E quando o volume chega no ventrículo esquerdo ao final da diástole, nós teremos o volume diastólico final. E quanto menor for o volume diastólico final, menor será a tensão, a pressão exercida nas paredes do ventrículo. Então as fibras do ventrículo estão todas contraídas. Quanto maior for esse volume, maior será a tensão. E quanto maior a tensão, maior será o distanciamento entre essas fibras. Então, quando essas fibras estão distendidas, ela tem um limite de distensão. Elas não ficam distendidas para sempre e vão aumentando essa distensão. Elas terminam ali em um determinado momento. E a partir dali, por mais volume que você queira dar para o seu paciente, o coração não vai conseguir mais se distender. Ele não vai conseguir mais assumir aquela quantidade de volume e, consequentemente, isso pode até prejudicar o volume sistólico. Então, veja só, quanto mais pré-carga você tem, mais volume diastólico final você tem. Consequentemente, você está distendendo mais as fibras e essa distensão aumenta a força de contratilidade. E aumentar a força de contratilidade junto com o aumento da pré-carga, você também consegue aumentar o volume sistólico do seu paciente. Por outro lado, se esse paciente está hipervolêmico e você faz alguma medicação do tipo furosemida, do tipo diurético, e você reduz a volemia do seu paciente, essas fibras que estavam distendidas, agora elas começam a ficarem mais próximas. Por quê? Porque você diminuiu o volume diastólico final. Então, é isso que a curva de Frank-Starling diz para você. Diz em que momento o seu paciente encontra
da avaliação volêmica. Se ele tem um volume sistólico muito baixo ou se ele tem um volume sistólico mais alto em relação à pré-carga. E o que é que isso pode me dizer? Isso pode me dizer um termo chamado fluido-responsividade. Fluido-responsividade será que se eu der volume para o meu paciente, ele vai aumentar o volume sistólico em 10 a 15%? Se a resposta é sim, então você provavelmente vai fazer volume para o seu paciente, caso ele necessite. Se a resposta é não, você não vai fazer volume para esse paciente. Se esse paciente estiver, por exemplo, hipotenso, talvez agora seja o momento de começar uma droga vasoativa, um vasopressor, noradrenalina, vasopressina. E se esse paciente, pelo contrário, está distendido e você precisa, por exemplo, secar esse paciente, você precisa reduzir a volemia porque ele está congesto, porque ele está edemaciado, você vai utilizar diurético. Então, esse é o racional. A depender do momento que o seu paciente esteja na curva de Frank-Starling, você vai pensar se o problema é volume e fazer volume. Se o problema não é volume, pelo contrário, ele está hipervolêmico e você vai fazer diurético. Ou se esse paciente, por exemplo, apresenta uma hipotensão e ele já tem um volume adequado, o que é que você vai fazer? Droga vasoativa, vasopressor. E eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que soro faz bem ou você acha que soro faz mal? E a pergunta é, depende. Depende da quantidade de soro que você está dando e depende de qual momento da curva de Frank-Starling seu paciente está. Por quê? Se você der soro demais, você pode prejudicar o seu paciente, se ele estiver hipervolêmico. Agora, se o seu paciente está hipovolêmico e você não faz soro, também você pode prejudicar o seu paciente. Se o seu paciente está euvolêmico, se você fizer soro, talvez também você prejudique o seu paciente. Depende. Depende de algumas avaliações. Mas o que é que você precisa entender? Que soro, como toda medicação, tem indicação. E indicação precisa. Se você faz demais, vira tóxico. Se você faz de menos, é subdose. Você não está tratando aquilo que você quer tratar. E quando eu falo de soro, eu lembro do meu internato. E eu lembro que durante o internato, quando eu dei um plantão na emergência de trauma de um hospital grande, o que é que acontece? Todos os pacientes estavam usando soro. Todos os pacientes estavam com soro na veia. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que soro é bom para todos os pacientes? Será que essa é a medicação que todo mundo precisa tratar? Soro. Chegou na emergência, faz soro? E eu te digo, não. Cuidado. A avaliação volêmica é uma coisa importante. Uma coisa tão importante que demais pode matar o paciente. Então veja só. Cuidado ao prescrever soro. Você precisa de uma avaliação volêmica eficaz. E você me pergunta, Erle, eu não tenho ultrassom. Eu vou te dizer no final dessa aula o que você vai fazer se você não tem ultrassom. Mas vamos lá. O que eu quero te dizer sobre a avaliação volêmica é que não é fácil. Eu não vou mentir para você. Não é fácil fazer a avaliação volêmica em um paciente. Se fosse fácil, a gente não estava até hoje tentando descobrir métodos de fazer uma avaliação volêmica adequada. E a avaliação da VH vai adequada? É até determinado ponto. Mas ela é um complemento. Você não vai fazer um volume baseado apenas em um único método. Você vai reunir informações. E por que eu digo isso? Porque a gente passa 6 anos da faculdade e sequer ouve falar sobre avaliação volêmica durante a faculdade. E aí você se forma, faz uma residência, faz uma pós-graduação, ou até mesmo mestrado e doutorado, e aí não ouve falar sobre a avaliação volêmica. A depender da residência que você faça, você até aprende a fazer a avaliação volêmica. Mas ainda assim, quando você aprende, você vai ver que na prática, e também não só na prática, como na teoria, o que é que acontece? A gente ainda não sabe adequadamente como acessar a pré-carga do nosso paciente. Nós temos métodos, nós temos estimativas, mas dizer 100% quando o paciente está seco, quando o paciente está euvolêmico, quando o paciente está hipervolêmico, isso é um pouco difícil, muitas vezes, na nossa prática diária. Então veja só, calma, é normal a gente não saber tudo, mas se a gente começa a aprender um passo a passo, a gente começa a ter uma avaliação mais profunda sobre aquele tema. E ao aprofundar o nosso conhecimento, nós teremos métodos de assistência para prestar ao nosso paciente sem fazer mal. Primeiro, não causar o mal, primo non nocere. Isso que você teve durante o seu juramento. Isso que você disse durante o seu juramento. Então vamos fazer jus aprendendo a avaliação volêmica a partir da variação da veia cava. E aí você me pergunta, mas por quê? Qual a importância? Eu vou te dizer aqui, a importância é
Quando você faz uma avaliação volêmica adequada e não, por exemplo, expande muito o seu paciente, faz muito volume no seu paciente, isso diminui tempo de internamento. Então, se você pega seu paciente na emergência e ele vai para a enfermaria ou ele vai para a UTI, ou mesmo dentro da UTI, e você faz uma avaliação volêmica adequada, você não faz soro em excesso para aquele paciente, você não gera balanços hídricos muito positivos, e a tendência é que o seu paciente receba alta mais precoce, que ele tenha um tempo de internamento reduzido, que a mortalidade dele seja mais baixa, a morbidade seja mais baixa. Quando você faz uma avaliação volêmica, você consegue definir entre quando você vai fazer soro, entre quando você vai fazer diurético e quando você vai iniciar droga vasoativa. Então a avaliação volêmica te ajuda na prática, te ajuda em relação a isso. E qual o benefício dessa ajuda? Um benefício muito importante. Quando a gente confia somente no nosso exame físico para dizer se o paciente está hipervolêmico, se o paciente está hipovolêmico, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer a verdade. Sabe quantos por cento você tem de chance de acertar? 50%. 50% de chance. Ou ele está, ou ele não está. E você faz isso num achismo. E quando eu falo no achismo, eu não estou querendo julgar quem faz isso não. Mas tem trabalhos mostrando que quando você faz uma avaliação volêmica no seu paciente, somente analisando o exame físico e talvez ali alguns poucos dados dos exames laboratoriais, o que é que acontece? Você vai errar. Você vai achar que o seu paciente está hipovolêmico, quando na verdade ele pode estar hipervolêmico. E o contrário também é verdadeiro. Você pode achar que o seu paciente está hipervolêmico e na verdade ele está hipovolêmico. Então é uma roleta russa. É uma roleta russa. Você tem 50% de chance. Se esse paciente estiver hipervolêmico, você acha que estava hipo e faz soro, o que é que acontece? Você aumenta tempo de internamento. Você aumenta morbidade, você aumenta mortalidade. E não é isso que a gente quer para o nosso paciente. Então veja só, existe um benefício grande de você sair do achismo, você ir para um método que você vai dizer, opa, olha aqui, esse paciente está hipervolêmico, não vamos fazer mais volume aqui não, vamos fazer Lasix, vamos fazer droga vasoativa, opa, esse paciente aqui, agora sim, ele está hipovolêmico e devido a esse exame, ele merece volume, vamos fazer soro, vamos fazer uma expansão volêmica. E você tem que pensar nos benefícios que você vai prestar para o seu paciente. Agora não é só no benefício não, é também nos malefícios que você vai evitar. Eu já te falei, diminui morbidade, diminui mortalidade, diminui tempo de internamento. E se você faz uma expansão volêmica inadequada no seu paciente corre risco agora de evoluir com edema. Se for com edema pulmonar, o que é que acontece? Risco de insuficiência respiratória, risco de precisar ser entubado, risco de infecção associado à assistência. Tem risco de quê? De tromboembolismo venoso, o paciente está agora sedado, deitado. E o que é que ele tem mais risco? Risco de fazer edema periférico. Edema periférico vai gerar também piora da troca de oxigênio em relação a determinados órgãos. O paciente agora começa a evoluir também com disfunção renal, disfunção hepática, disfunção cardíaca. O músculo cardíaco está tão edemaciado que a condução elétrica não está acontecendo de forma adequada. O paciente faz arritmia, faz PCR e morre. Então veja só, esses são os malefícios que você pode evitar no seu paciente ao realizar uma avaliação volêmica adequada e ao realizar uma expansão volêmica guiado por parâmetros que te deem certeza de que aquele paciente pode se beneficiar do volume a ser dado. E quando você faz uma expansão volêmica guiado a partir de uma técnica, de um método que visa avaliar a volemia do seu paciente, você agora tende a ter um método que te dá mais confiança, segurança e muitas vezes certeza de que aquele soro foi bem empregado ao seu paciente. E agora talvez você esteja pensando, certo, Erle, entendi a importância de se avaliar a volemia do meu paciente. Entendi a importância do ultrassom nesse contexto da avaliação volêmica. Entendi que o meu paciente, se ele for expandido de forma inadequada, eu vou fazer o quê? Posso aumentar a mortalidade, posso aumentar a morbidade, posso aumentar o tempo de internamento. E se eu não fizer de forma adequada, o que é que eu posso fazer? Eu posso ter problemas em relação a não saber exatamente quando iniciar a droga vasoativa, não saber se eu vou fazer um diurético para o meu paciente, ou mesmo se eu preciso fazer mais volume para o meu paciente. Então, qual o melhor momento que eu vou fazer uma avaliação volêmica no meu paciente? E eu vou te dizer, olha só, o melhor momento para você avaliar o seu paciente em relação à volemia dele, sabe quando é? Quando você precisa tomar uma decisão.
Na tomada de decisão é quando você vai avaliar a volemia do seu paciente. Quando é que eu vou tomar uma decisão? Por exemplo, seu paciente está com lactato alto. Você quer saber se aquele lactato é decorrente de um problema de perfusão, ou seja, se ele tem pouco volume e talvez aumentando o volume sistólico, aumentando o débito cardíaco do seu paciente, esse lactato vai melhorar. Seu paciente está taquicárdico e você acha que essa taquicardia pode ser decorrente de uma hipovolemia. Outro momento, paciente hipotenso. Quando o paciente está hipotenso, o que é que acontece? Você muitas vezes pode pensar em fazer volume e talvez pode não ser o momento de se fazer volume. Talvez o seu paciente já pode estar hipervolêmico e a hipotensão ser decorrente de outros problemas. Então veja só, entende esse conceito. O melhor momento de você avaliar a volemia do seu paciente é quando você faz o quê? Quando você vai tomar uma decisão. E a volemia vai guiar você em relação à sua decisão. Vai guiar você se você vai fazer soro, se você vai fazer droga ou se você vai fazer diurético. E agora chegou a hora de você saber o que é necessário para fazer a avaliação da veia cava do seu paciente. Eu vou te contar aqui o que você precisa saber em relação a isso. O que você precisa saber está aqui, ó. Você precisa saber probe, escala, modo, anatomia, distância e cálculo. Vamos com calma. E primeiro você precisa entender o que é o probe. O probe, ou também como a gente chama de sonda, é o dispositivo que vai estar conectado à máquina de ultrassom e que você vai colocar em relação ao paciente. E é essa máquina, esse dispositivo que vai gerar a imagem, que vai gerar aquilo que você busca em relação à anatomia ultrassonográfica do seu paciente. Então esse probe aqui, por exemplo, é um probe que a gente chama de setorial. É um probe que a gente utiliza para avaliar o coração do paciente. A gente vai utilizar esse probe aqui também para avaliar a veia cava. E se não tiver o probe de eco, o probe de coração, o probe setorial, você também pode utilizar esse probe daqui. Esse é o probe convexo, que a gente chama de probe abdominal. Você pode utilizar essa sonda para avaliar a veia cava do seu paciente. E como é que você vai fazer? Você vai pegar esse probe, colocar ele na posição vertical. Como é que eu sei que é a posição vertical? Em um dos lados do probe vai ter possivelmente ou uma seta, ou uma luz, ou uma proeminência que vai te indicar a direção que aquele probe está. E essa direção ela vai ser útil quando você estiver olhando o monitor do aparelho da máquina de ultrassom, porque ele vai te mostrar exatamente qual lado ou qual direção você está olhando e acessando o paciente. Então você vai colocar essa marquinha, esse sinal, essa luz que a gente chama de index, você vai direcionar ele para a cabeça do paciente, de forma cranial. E você vai colocar esse probe aonde? Você vai colocar esse probe aqui no subxifoide, exatamente no subxifoide. Você coloca o probe no subxifoide e para você acessar a cava, você precisa pegar esse probe e fazer com que ele olhe um pouquinho no ombro direito. Então você pega a sua mão, inclina um pouco essa mão para o ombro direito e você vai conseguir acessar a veia cava do seu paciente. Agora, primeiro, entender o probe, o que é o probe e aonde colocá-lo. Segundo ponto, entender a escala. O ultrassom trabalha com uma escala de cinza. E essa escala de cinza, ela vai do preto, ou seja, do anecoico, até o branco, o hiperecoico. Entre o branco e o preto existem as demais tonalidades de cinza. E o que é o preto na escala de cinza? O preto vai representar líquido. E o que é o branco? O branco vai representar osso ou gás. E tudo que estiver entre o branco e o preto vai representar outras estruturas que não sejam líquidas ou que não sejam ósseas ou gasosas. Por exemplo, estruturas como músculo, tecido subcutâneo, órgãos sólidos serão representados de forma cinza, diferente do preto e diferente do branco. Então, isso é o que você precisa entender da escala. É essa escala que quando você olhar o monitor, você precisa identificar preto, cinza em demais tonalidades e branco. Outra coisa que você precisa avaliar é o modo. E a gente vai utilizar dois modos para avaliar a veia cava do seu paciente. Aqui, basicamente, para você, eu vou te falar apenas de um modo. Existe o modo B e existe o modo M. O modo B é o modo brilho, que a gente também pode chamar de bidimensional. Eu vou fazer uma análise daquela imagem em uma dimensão 2D. Posso também utilizar o modo M. O modo M é o modo movimento.
Eu vejo o movimento que está acontecendo em relação a determinado segmento que eu estou avaliando com ultrassom. Mas esquece agora o modo M, vamos falar somente do modo B. E o modo B é quando eu avalio a estrutura de um paciente em 2 dimensões. Quero avaliar a cava, vou avaliar a cava em 2 dimensões e a partir dessas 2 dimensões eu vou inferir e aferir as medições que eu preciso para saber em relação à volemia. E outra coisa que você precisa entender é sobre aqui, ó, a anatomia do paciente. E eu vou te mostrar a anatomia que você vai ver. Não é uma anatomia lá Grey's Anatomy, mas vamos entender aqui o que é isso que eu desenhei. Primeiro, aqui está o fígado, tá? O fígado, aqui embaixo a gente vê a veia cava inferior e aqui em cima também é uma continuação da veia cava inferior. Dentro do fígado, nós temos a veia hepática, e a veia hepática possui 2 ramos, e esses ramos se unem e entram adentro, desembocam na veia cava inferior, e a veia cava inferior, por conseguinte, desemboca no átrio direito. E aqui está o coração. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então essa é a anatomia. E quando você coloca o probe, quando você coloca aqui a sonda do ultrassom no subchifóide do seu paciente, vai ser exatamente esse segmento aqui que você vai estar vendo. Você verá uma parte aqui do fígado e dessa parte do fígado você vai ver a suprahepática e logo após a suprahepática você encontra a veia cava. E em seguida você percebe no ultrassom que a veia cava adentra o átrio direito, que a veia cava desemboca no átrio direito. Então essa vai ser a anatomia que você vai enxergar no ultrassom quando estiver avaliando a cava do seu paciente. Mas é exatamente assim que vai aparecer? Não é dessa forma não. Deixa eu te mostrar a forma que vai aparecer no ultrassom. Vai aparecer algo mais ou menos assim. Espera aí que eu já vou colocar aqui a imagem na tela para você ver. Mas vamos lá. Lembra que o ultrassom estava aqui embaixo, o probe estava aqui embaixo? Quando o probe está aqui embaixo, o que é que acontece? Primeiro você vê o fígado, depois dentro do fígado você vê a suprahepática, ou a veia hepática, e após a veia hepática você vê quem? A cava. E você percebe que a cava, ela desemboca no átrio direito. Então veja só, o ultrassom, o probe está aqui. Quando esse probe está aqui, o que é que eu vejo logo em seguida após esse probe? A imagem que é formada é a imagem do fígado. Então você vai perceber uma tonalidade em cinza aqui, logo após o feixe que vai ser emitido pelo probe. Viu o fígado? Logo abaixo do fígado você vai ver, às vezes assim, uma bolinha circular. Ou às vezes é uma forma mais comprida, que eu vou te mostrar também como é, uma forma mais longitudinal, que você vai avaliar e vai dizer que isso aqui é a suprahepática, a veia hepática do seu paciente. Logo embaixo, você vai perceber que quem vai estar passando aqui é a veia cava. A veia cava ela passa exatamente na imagem abaixo do fígado. E você vai perceber uma coisa, a veia cava ela vai desembocar no átrio direito. Então, olha só, é essa imagem que você vai ver no seu ultrassom, no aparelho de ultrassom que você estiver utilizando. Eu vou colocar essa imagem aqui agora e você olha nessa tela essa imagem. Perceba que primeiro você está vendo o fígado. Você está vendo o fígado, logo em seguida aqui você está vendo o quê? A veia hepática. E logo abaixo, aqui em preto, quem é que você está vendo? A cava. Exatamente. Essa é a cava. E a cava está desembocando aonde? Olha aqui essa imagem aqui do lado. Essa imagem aqui é o átrio direito. Então essa é a melhor imagem que você pode ter para dizer que isso é a veia cava. Quando você olha a veia cava desaguando no átrio direito, desembocando no átrio direito, e quando você vê a presença da veia hepática. Isso aqui representa a melhor imagem para você avaliar a veia cava do seu paciente. Agora vem cá comigo. Você precisa saber também a distância. Você vai precisar medir a variação dessa veia cava, mas você precisa saber a distância que vai medir. E deixa eu te mostrar aqui a distância qual vai ser. Você vai olhar para essa imagem, você vai olhar para o átrio direito, na iminência da desembocadura da cava com o átrio direito, ou seja, exatamente nessa área aqui, você vai medir 1 a 3 centímetros antes dela. Então, mais ou menos aqui. Vou botar aqui de 1 a 3 centímetros. Então, você vai fazer o quê? Nesse segmento aqui, você vai colocar o seu ultrassom. Tem um cursor no ultrassom. Tem um botão que você vai apertar lá no ultrassom, que é o Measure, o botão de medidas. E você vai chegar nesse segmento aqui, com a tela pausada. Você vai chegar nesse segmento aqui, entre 1 a 3 centímetros do átrio direito
e vai fazer a medição da veia cava, da variação da veia cava, durante a inspiração e durante a expiração. Eu vou te mostrar aqui na tela também como é que você vai fazer isso. Tenha paciência. Vou colocar aqui na tela para você agora. Então, aqui você está vendo essa imagem aqui de uma variação da veia cava e olha aqui onde eu vou medir para você. Eu vou medir mais ou menos a 3 centímetros e vou olhar o momento de inspiração e vou olhar também o momento de expiração. E pego o valor menor, pego o valor maior e a partir desse momento eu preciso utilizar esses valores em uma fórmula. E essa fórmula que eu vou mostrar para vocês agora. Então vem cá, vamos ver a fórmula qual vai ser que você vai utilizar. Então primeiro, a gente tem que o cálculo da variação da veia cava, você pode fazer esse cálculo de duas formas. Primeiro, se o seu paciente está entubado. Segundo, se o seu paciente está extubado. Eu vou te dizer uma coisa, os primeiros trabalhos que foram publicados com cava foram utilizando um método mais preciso. E de que forma? Foram criados alguns critérios de exclusão. Dentro desses critérios, por exemplo, o paciente não podia ser cardiopata, o paciente não podia ter arritmia, o paciente tinha que estar entubado. Mas não era só entubado não, era sedado e bloqueado. E bloqueado somente? Não. No ventilador mecânico tinha que ter um volume corrente acima de 8 ml por quilo de peso predito. Só isso não. A PIP também tinha que estar baixa, abaixo de 5. Então, dessa forma, em uma ventilação controlada, você tinha o controle dos parâmetros respiratórios do paciente e, consequentemente, você tinha um controle volêmico em relação aos estados que você estava acessando. Ou seja, o que é que eu quero te dizer com isso? Existe um cenário ideal da qual a cava foi estudada e esse cenário ideal muitas vezes não está presente no nosso dia a dia. Muitas vezes o nosso paciente, quer esteja na UTI, quer esteja na emergência, não está entubado, sedado, bloqueado, ventilado a um volume constante acima de 8 ml por quilo de peso predito, com PIP baixa. Nem sempre isso acontece. E o que é que acontece na prática? Muitas vezes a gente acaba extrapolando os valores. A gente acaba extrapolando esse cenário ideal e utiliza os mesmos parâmetros e os mesmos valores para pacientes que não preenchem esses critérios. Então, inicialmente, o que é que eu quero te dizer? Que a cava, a variação da veia cava, ela é mais fidedigna em pacientes intubados. E não é só em pacientes intubados, mas pacientes intubados e que preenchem esses critérios. Mas que, na prática, a gente acaba extrapolando esses valores para pacientes que não preenchem esses critérios que eu falei para você. Então essa é a primeira coisa que você precisa saber. Segunda coisa, existe uma meta-análise publicada mais recentemente que mostra que a cava ela tem um valor preditivo maior quando a PIP é abaixo de 5 e quando o volume corrente é acima de 8 ml por quilo de peso. Ou seja, existe também um cenário em que se a PIP for muito alta, talvez a sua cava não seja tão efetiva assim. Mas, quando a PIP era acima de 8, ele colocava um cenário como um valor moderado para você confiar na avaliação da cava. Vamos lá. Primeiro, paciente entubado, temos uma avaliação da cava. Segundo, agora, é um paciente extubado. E num paciente extubado, o que é que acontece? Existem alguns trabalhos menores, e que mostram o benefício da avaliação da veia cava inferior. Porém, são trabalhos também que nos limitam em relação às definições por completo, com certeza, do que a gente pode fazer. Mas essas variações também guiam a gente e estão documentadas na literatura e são passíveis de serem feitas e de determinar se você vai expandir ou se você não vai expandir o seu paciente. Então vamos lá. Entendido isso, como é que faz o cálculo? Primeiro, a gente tem o índice de colapsibilidade e nós temos também o índice de distensibilidade. Quando o paciente está intubado, nós vamos utilizar o índice de distensibilidade. Por quê? Na intubação, durante a ventilação mecânica, você faz uma pressão positiva. E essa pressão positiva durante a respiração distende a veia cava. Então, por isso que a gente usa índice de distensibilidade. Durante a ventilação espontânea, a gente não tem uma pressão positiva distendendo. Pelo contrário, a gente tem uma pressão negativa intratorácica. E essa pressão negativa intratorácica, ela vai provocar o colapso da veia cava. Então, por isso que a gente olha o índice de colapsibilidade. Mas como é que eu vou calcular? Seguinte, índice de distensibilidade. Primeiro, eu vou pegar
o diâmetro máximo da veia cava. Lembra que você olhou a imagem, pausou mais ou menos a 1 a 3 centímetros da desembocadura da cava no átrio. Você fez a medição da cava durante a inspiração e durante a expiração? Exato, é aqui que você vai utilizar. Esse diâmetro você vai colocar aqui na fórmula. Diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo dividido pelo diâmetro mínimo. Simples assim. Você pega os dois diâmetros, subtrai um do outro e divide pelo diâmetro menor. Existe um outro método de calcular aqui essa fórmula, mas fica com essa na sua cabeça que não vai ter erro. Diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo dividido pelo mínimo. Isso se o paciente estiver o quê? Entubado. Exato. Agora, vamos para o índice de colapsibilidade. Olha só que diferente. Índice de colapsibilidade é o diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo. Olha só, de diferente, diâmetro máximo menos diâmetro mínimo, diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo. A diferença é aqui agora, ó, dividido pelo diâmetro máximo. Então, olha só, você vai calcular a fórmula com o índice de distensibilidade com o paciente entubado, máximo menos o mínimo, dividido pelo mínimo. Você vai agora calcular, o paciente já está entubado, e você vai calcular o índice de colapsibilidade. Você calcula como? Diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo, dividido agora pelo diâmetro máximo. Agora, o que é que você precisa saber? O ponto de corte. Você vai fazer isso aqui e você vai encontrar uma porcentagem. Qual a porcentagem que vai indicar se esse paciente é fluido responsivo, ou seja, se você pode fazer volume nesse paciente e se esse paciente vai aumentar o seu volume sistólico em pelo menos 10 a 15% e quando ele não é fluido responsivo, quando você não pode fazer volume nesse paciente. Só lembrando de uma coisa, se o seu paciente é fluido responsivo, você pode fazer volume, mas não necessariamente o seu paciente irá precisar de volume, certo? Se é fluido responsivo, pode fazer, mas não necessariamente ele precisa. Voltamos cá. Vamos agora em relação ao ponto de corte. Quando a gente olha o índice de colapsibilidade, o ponto de corte que a gente tem na literatura varia mais ou menos entre 36% e 42%. Esse aqui é o ponto de corte que você vai utilizar. Na prática, o que é que a gente costuma utilizar? 40%. Então, uma cava que varia mais do que 40%, esse paciente tende a ser fluido responsivo. Uma cava que varia menos do que 40%, esse paciente tende a ser não fluido responsivo. Ok, isso no índice de colapsibilidade. E agora no índice de distensibilidade. O ponto de corte médio que a gente vai utilizar é de 18%. Esse ponto de corte também varia na literatura, pode chegar de valores aí de 16% a 21%, mas a média que a gente vai utilizar aqui, 18%. Valores acima de 18%, o paciente tem uma fluido responsividade. Valores abaixo de 18%, o paciente não é fluido responsivo. Repetindo, valores acima de 18%, o paciente é fluido responsivo. Valores abaixo de 18%, o paciente não é fluido responsivo. E o que quer dizer isso? Quanto mais a sua cava varia, isso quer dizer que ela tem maior complacência. Você consegue fazer mais volume e ela consegue adaptar aquele volume dentro do vaso. Agora, se a sua cava está distendida, se ela está cheia, se ela não varia, o que é que acontece? A complacência dela talvez já esteja ali máxima ou próximo do máximo. E o que é que acontece? Se você faz mais volume, ela não vai dar conta de adequar tanto volume assim. Então, avaliar a veia cava é fazer uma avaliação da complacência dessa veia. E se a partir dessa complacência você consegue fazer mais volume ou não. Então, a partir dessa avaliação, tem alguns estudos que tentam comparar a veia cava com a PVC. Assim, tem alguns trabalhos que mostram isso, tem outros trabalhos que dizem que isso não é comparável, mas deixa eu te dizer o que é que normalmente utilizam em relação à veia cava e a PVC. Utilizam isso aqui, ó. Paciente em ventilação espontânea, que você vai estimar a PVC através da veia cava. Como é que você vai utilizar isso? Veja só, se a veia cava inferior tem um diâmetro menor do que 2,1 centímetros, ou seja, é uma cava a princípio pequena, e se
tem um índice de colapsibilidade maior do que 50%, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que implica numa PVC entre 0 e 5 milímetros de mercúrio. Repetindo, se eu tenho um diâmetro de uma veia cava menor do que 2,1 centímetros e ela varia mais do que 50%, a minha PVC estimada, a minha pressão venosa central estimada é de 0 a 5. Agora, se eu tenho um diâmetro da veia cava inferior que é maior do que 2,1 centímetros e o meu índice de colapsibilidade, a minha variação da veia cava, é menor do que 50%, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse paciente agora tende a hipervolemia. Então a PVC é maior. Isso implica numa PVC aqui em torno de 10 a 20 milímetros de mercúrio. E as outras situações que estão entre essas duas vão determinar PVCs entre 5 e 10 milímetros de mercúrio. Então o que é que você precisa entender? Se a cava é pequena e ela varia muito, a PVC desse paciente provavelmente é baixa. Se a cava é grande e varia pouco, provavelmente a PVC desse paciente será mais alta. Isso também reflete o volume que você vai fazer no seu paciente. Mas como eu te falei, tem alguns trabalhos que dizem que essas duas variáveis não são comparáveis. PVC e veia cava não são comparáveis. Mas sabe quem usa muito isso aqui? Ecocardiografista. Ecocardiografista usa demais essa variação da veia cava junto com o diâmetro da veia cava para estimar a PVC do paciente. Porque eles fazem um cálculo para saber a pressão sistólica da artéria pulmonar e levam em consideração a PVC calculada dessa fórmula aqui que eu te falei. Então, a princípio, é isso que você precisa saber em relação à relação da cava com a PVC. E agora eu vou te dar uma dica. Como melhorar a avaliação da veia cava do seu paciente. Veja só, olha só essa dica. Isso aqui vale para paciente em ventilação espontânea. Primeiro, não fazer a cava do seu paciente quando ele estiver usando ventilação não invasiva. Quando ele estiver utilizando ventilação não invasiva, a famosa VNI. Por quê? A VNI ela causa uma pressão positiva intratorácica, que você também não dá para garantir que essa pressão positiva é igual à pressão positiva do ventilador mecânico. Então, você não vai fazer a cava no seu paciente quando ele estiver em VNI. Segunda coisa, você vai observar posicionamento. Não vai fazer cava com o paciente sentado. A cava você faz com o paciente deitado. Essa é a segunda dica que eu te dou. A terceira dica é que você não vai avaliar a cava de um paciente que está sentindo dor, de um paciente que está com ansiedade, que está agitado. Da mesma forma, você não vai fazer a cava de um paciente que está muito taquipneico, porque essas alterações vão levar a repercussões na avaliação da veia cava que você está fazendo. Então, não vale a pena avaliar a cava do seu paciente se ele tiver em VNI, se ele tiver em uma posição inadequada, se ele tiver dor, ansiedade ou taquipneia franca. Isso não vale a pena. Dispneia também é a mesma coisa. Se ele está fazendo uso da musculatura acessória, a grande chance é que aquela cava que você está avaliando, ela seja falseada. E você não terá uma avaliação fidedigna dessa cava. E deixa eu te contar aonde as pessoas mais erram em relação à avaliação da veia cava. Primeira coisa, a avaliação da veia cava num paciente cardiopata. Veja só, o paciente cardiopata tem normalmente o quê? Um estado de hipervolemia. A mesma coisa é um paciente hepatopata. Existe um estado crônico de hipervolemia. Esse estado crônico de hipervolemia pode levar a uma dilatação crônica da veia cava inferior. Olha só que interessante. Que louco isso, hein? Ó, a variação da veia cava pode estar limitada em um paciente que tem uma dilatação crônica da veia cava inferior. Por quê? Se ela está cronicamente dilatada, você faz uma avaliação e ela está sem variação, o que é que pode acontecer? Pode ser que o paciente esteja hipervolêmico? Pode. Mas pode ser só que cronicamente aquela cava é grande e dilatada. Então o que é que acontece? Você não enxergar uma variação da veia cava num paciente cardiopata ou em um paciente hepatopata, isso não quer dizer que o seu paciente não mereça receber volume. Entenda, não estou falando que você deve fazer, mas estou dizendo que uma cava que não varia em um paciente cardiopata com insuficiência cardíaca grave, isso não quer dizer que você não deve fazer volume. Agora, se você pega esse paciente com uma insuficiência cardíaca grave,
se você pega esse paciente com a hepatopatia grave e você olha a veia cava desse paciente, e esse paciente agora tem uma veia cava fluido responsiva, ou seja, uma veia cava com uma variação significativa, aí sim você está autorizado a fazer volume nesse paciente, caso ele necessite de volume. Então, olha só, paciente com estado de hipervolemia crônica, ou seja, pacientes que podem ter a cava cronicamente dilatada, você deve ficar atento à avaliação dessa veia cava. Não é que você não vai fazer a avaliação, você vai fazer, porém você vai se lembrar dessa alteração crônica e que isso não vai te dizer se esse paciente está hipervolêmico. Agora deixa eu te dizer outra coisa, se você possui um paciente onde o status hipervolêmico dele é quase de certeza, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não deve fazer ultrassom da veia cava nesse paciente. E como assim um status hipovolêmico quase de certeza? Deixa eu dar um exemplo. O paciente chega para você em franca fase aguda de um choque séptico. Esse paciente vai estar seco, você pode fazer volume. Está autorizado, isso está no guideline. Agora, você pega um paciente que chegou com hemorragia digestiva alta franca, o paciente está sangrando, o paciente está perdendo volume. Você vai fazer volume. Pegou um paciente que está com diarreia profusa, está com referindo 1, 2, 3 dias de diarreia, em intensa quantidade, chegou desidratado, você vai fazer volume de cara. Você não vai fazer a variação da veia cava. Por quê? Porque a variação da veia cava ela pode dar alterada. A cava pode ser pequena, mas a variação pode ser muito pouca, porque não tem volume adequado ali dentro do vaso. Ou seja, o vaso depletado pode não estar colabando, pode não estar uma parede batendo na outra, mas ela pode ter uma variação menor do que uma variação que indica fluido responsividade. Então, se o seu paciente tem um status de hipovolemia definido em relação a essas alterações que eu te falei, por exemplo, você não vai perder tempo fazendo veia cava, você vai fazer volume para o seu paciente. Então, essas são as duas dicas que eu tenho para te dar em relação à variação da veia cava em pacientes que estejam intubados, que estejam extubados. Vou te dar uma outra dica. Se um paciente é transplantado hepático, se você trabalha com transplante, um transplantado hepático, o que é que o cirurgião faz? O cirurgião faz uma anastomose na veia cava do paciente. Olha, como é que você vai fazer a avaliação de um paciente que tem uma anastomose na veia cava? Essa anastomose vai prejudicar a sua avaliação. Da mesma forma, se tiver um trombo ali na veia cava, uma veia cava trombosada, como é que você vai fazer uma avaliação de uma veia cava trombosada? Você não vai fazer, não vai dar certo para você fazer esse tipo de avaliação. Então você não vai realizar a avaliação da veia cava nesse paciente. E aí, se você chegou até esse momento da aula, você, das duas uma, ou você tem ultrassom disponível no seu serviço e talvez você já faça a avaliação da cava, ou você é uma médica ou médico bastante evoluído e que já está interessado em saber como utilizar o ultrassom para o diagnóstico do seu paciente no Point of Care, no POCUS. Dessa forma também fazer uma avaliação volêmica adequada. E deixa eu te dizer uma coisa, olha só, se no setor que você trabalha não tem ultrassom, mas no hospital que você trabalha tem ultrassom, faz o seguinte, peça emprestado. Mas é da radiologia. Liga para a radiologia e peça a máquina emprestado. Mas é de outra UTI. É da emergência. Peça emprestado. O hospital vai lhe disponibilizar essa máquina. Talvez não esteja no seu setor, mas ela pode ser direcionada ao seu setor e depois retornar ao setor de origem. Outra dica que eu te dou, se você ainda não tem prática, se você não tem mão, dica, cola no plantão de alguém que sabe fazer. Chega perto, chega junto. Pirraça o plantonista que está ali, que sabe e que pode te ajudar. Por quê? Você precisa treinar o olho. O ultrassom é mão, mas também é olho. É muito mais olho também do que mão, principalmente essa avaliação da veia cava. É mais olho do que mão. Você precisa treinar o olho. E agora estamos chegando ao fim dessa aula. Nós discutimos aqui extensamente sobre a avaliação volêmica e a variação da veia cava no contexto da avaliação volêmica. E você viu muito conceito, viu a importância, viu os benefícios e os malefícios, viu a anatomia, como calcular o índice de colapsibilidade, o índice de distensibilidade, quando não utilizar a variação da veia cava no contexto de volemia. Então, depois de ter te falado todas essas informações, eu queria saber de você, aqui nos comentários, se você já fez a avaliação da veia cava e se essa aula te deu alguma dica a mais que você não estava fazendo ou estava fazendo de forma inadequada. E vou deixar aqui, ao final do vídeo, duas imagens.
uma imagem que mostra a cava distendida e sem variação e uma outra imagem que mostra a cava vazia, a cava sequinha, fina e colabando, variando tanto que a parede bate na outra parede, encosta uma parede na outra. E vou deixar aqui embaixo um link para você baixar um artigo sobre a variação da veia cava no contexto de avaliação volêmica do seu paciente. Então chegamos ao fim dessa aula, nos encontramos em uma próxima aula. Até lá!